E termina aqui esse primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, UOL, Jornal Folha de São Paulo, com apoio também do YouTube e do Google. Em caso de segundo turno, já está definida a data da realização do próximo debate. Anote aí, dia 9 de outubro. Em nome das empresas do Pool, eu agradeço a presença de todos os candidatos e a sua audiência aí em casa. Boa noite. Uma boa noite e uma boa semana a você. De olho no debate, para seguir de olho no voto. Terminou o primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República. Numa cobertura especial desse primeiro debate presidencial, transmitido pela TV Cultura, numa parceria com a Band, o UOL e também o Jornal Folha de São Paulo. Comigo, o jornalista Leonardo Sakamoto e o diretor da Quest, Felipe Nunes. Nós vamos direto aos estúdios da Band com a repórter Vanessa Lorenzini. Vanessa, terminou esse primeiro encontro e foi agitado, não é? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, novamente. Boa noite a todos. Eu estou aqui ao lado da jornalista Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva na TV Cultura e uma das profissionais que fez os questionamentos aos candidatos durante o debate. Qual a sua avaliação do confronto, Vera? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Um confronto realmente muito tenso, com um grau de agressividade muito grande, principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, que foi com tudo para cima do ex-presidente Lula, seu principal adversário, chamando-o de ladrão, de corrupto, de ex-presidiário. Então, ele foi bastante agressivo com ele. Também foi marcado por acusações de misoginia contra o presidente Jair Bolsonaro, por conta de uma resposta que ele deu, inclusive, a uma pergunta que eu tinha feito a outro candidato, ao Ciro Gomes, tendo ele como comentarista da resposta. E esse debate sobre misoginia ganhou corpo, com as demais candidatas se solidarizando e fazendo um repúdio à postura dele e também questionando outros momentos em que ele teve atitudes machistas ou misóginas. Então, esse foi um tema muito abordado, assim como também a pandemia, a economia, a diferença entre o Auxílio Brasil e Bolsa Família, mas eu senti falta de propostas para o futuro. Tanto na economia quanto em outros assuntos, os candidatos deixaram de falar o que pretendem fazer para se concentrar em ataques uns nos outros. Eu acho que nesse aspecto, a candidata Simone Tebet pode ter ganho alguns pontos aí, porque ela foi mais propositiva e foi mais assertiva, sem ser agressiva contra o presidente Jair Bolsonaro e em menor medida em relação ao ex-presidente Lula. A gente pode esperar algum tipo de reviravolta de acordo com os resultados que a gente tem visto das pesquisas eleitorais até o momento por conta desse debate? Os demais candidatos, que não Ciro e Bolsonaro, contavam com o debate como essa chance de se apresentar ao eleitor, se mostrar viáveis e quebrar a polarização. Mas também o debate acabou mostrando uma polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro. O próprio presidente, no final, falou: esse debate aqui, vocês me desculpem, mas a eleição já está polarizada. Eu acredito que tem pequena margem para tirar um dos dois de um eventual segundo turno. Então, eu acho que eles podem crescer nas pesquisas por terem conquistado um público que não os conhecia, ou que não ouvia suas propostas, e até pela agressividade, mas de resto, eu acho que está a polarização mantida. Muito obrigada, Vera, pelas suas informações. Rodrigo, volto com você no estúdio. Vanessa, se você me ouve ainda, queria segurar a Vanessa mais um segundo, se ela tiver condições lá. Queria só que a Vera tivesse a oportunidade de falar, aproveitar a audiência para falar sobre o episódio que a envolveu com o presidente. Queria que você, Vanessa, manifestasse em nome de todos da TV Cultura o nosso orgulho de tê-las conosco aqui no nosso time e que ela pudesse comentar esse episódio.
Então, o Rodrigo lá do estúdio está falando que todos da TV Cultura demonstram a nossa solidariedade em relação ao episódio envolvendo a resposta do presidente Jair Bolsonaro à sua pergunta. E a gente gostaria de uma avaliação qual que é a sua avaliação? O que você achou da resposta do presidente à sua pergunta? Uma resposta lamentável, absurda. Minha pergunta era sobre vacina. Ele não falou nada sobre vacina, não respondeu a esse respeito, não falou nem por que demorou a comprar as vacinas contra a Covid-19, nem por que propagou fake news e desinformação a respeito da eficácia e da segurança das vacinas. Preferiu me atacar pessoalmente, um ataque gratuito, despropositado, totalmente descontrolado. Tenho muito a lamentar, não é a primeira vez que ele faz isso em relação a mim. Ele diz que eu acordo pensando nele, pelo jeito é o contrário, mas deixou de responder sobre vacina, que eu acho que é algo que preocupa o povo brasileiro depois de 683 mil mortes por Covid-19 e a tão baixa cobertura das outras vacinas, que, aliás, era esse o tema da minha pergunta. Obrigada, Vera, pelas informações. Fica aí o direito de resposta, Rodrigo. Obrigado, Vanessa, e obrigado, Vera, pela gentileza. Sakamoto, Felipe, temos vencedores neste debate? Eu acho que temos. Eu acho que a senadora Simone Tebet e o ex-governador Ciro Gomes foram melhores, foram mais contundentes, né? Provocaram bastante, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, tiraram ele do sério algumas vezes, né? O ex-presidente Lula ficou mais na retranca, ficou mais jogando pelo empate, ele foi pior do que foi na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro foi mais agressivo, inclusive com Lula e com Vera Magalhães, e acabou, na verdade, jogando contra ele, aumentando aquela pecha de misógino que já o cerca. A Soraya Tronic teve bons momentos e eu acho que o que menos o que menos destacado é o Felipe Dávila. Felipe? Rodrigo, a gente tem dados para mostrar do consolidado desse debate. Na minha avaliação, o Lula agiu para tentar não aumentar 1 grau sua rejeição. Ou seja, o Lula já está olhando aí para um cenário de segundo turno. Jogou na defensiva. E numa defensiva que fez gestos para Simone e gestos para Ciro Gomes. Ou seja, um candidato que prestou atenção estrategicamente no que virá em seguida, dado que a eleição está muito polarizada, mas parece caminhar para o segundo turno. Bolsonaro, por outro lado, jogou suas fichas. Fez aquilo que sabe fazer muito bem, que é ser contundente, autêntico, trazendo posicionamentos para o seu eleitorado, né, mobilizando o seu eleitorado e, em alguns momentos, como a gente já discutiu aqui, inclusive passando do ponto, o que, na minha avaliação, pode aumentar a rejeição dele com o público feminino, que já é um público que a ele dá ali muito trabalho. Não sei se a produção consegue colocar os dados consolidados. Acho que a gente vai passar primeiro do... Temos o seu? Maravilha. Então, vamos do Quest, vai lá. Consolidado. Então, de fato, o Ciro Gomes sai desse debate com o maior percentual de sentimento positivo, 51%, seguido da Simone Tebet, 41%, depois o ex-presidente Lula, Bolsonaro, Dávila e Soraya ali nas últimas colocações. Ou seja, no debate da internet... concordando com a análise que Sakamoto acabou de fazer, Ciro e Tebet se saíram melhor, Lula e Bolsonaro muito próximos aí nesse sentido. Temos mais uma tela? Podem colocar. Vamos colocar no ar. Essa é a tela para mostrar o alcance do debate digital. O que a gente está mostrando aí é que, claro, o primeiro bloco tem muito mais visibilidade do que os outros, quase 19 milhões de média, né, de alcance, ou seja, um percentual grande de pessoas debatendo os assuntos na internet, e depois no segundo e terceiro caiu para 13, mas ainda assim um alcance realmente muito impressionante, ou seja, o Brasil saiu dessa eleição, desse debate, prestando atenção, né, participando do debate. Esse é o dado do terceiro bloco. Olha como a Simone Tebet foi bem no terceiro bloco, né? Ela lidera esse bloco, é o melhor desempenho dela, foi quando ela foi mais contundente em relação tanto a Lula como a Bolsonaro. Eu não sei se a gente tem aquela outra tela do Datafolha, se tiver, pode colocar. Essa aí é relativa ao segundo bloco, né? Quem teve o melhor desempenho no segundo bloco, mais uma vez, Simone Tebet, esse é um número do Datafolha, depois Ciro Gomes, Felipe Dávila, a gente vê lá no fio o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E o pior desempenho do segundo bloco, presidente Bolsonaro, Felipe Dávila, Lula, Ciro Gomes e Simone me parecem, de fato, quando a gente soma tudo, é que se deram bem nesse encontro. Uma palavrinha final, Leonardo Sakamoto. Olha, seu objetivo era fazer com que os dois primeiros colocados conquistassem votos com esse debate. Eu acredito que eles não conquistaram. Lula manteve os seus e Bolsonaro falou para os seus. Felipe Nunes.
polarização está mantida, Lula e Bolsonaro continuam sendo os dois mais importantes na construção dessa eleição, mas Simone e Ciro se colocam aí à disposição desse eleitor que não quer nem Lula nem Bolsonaro, que segundo as pesquisas, 20% aproximadamente dos eleitores estão em busca desse nome. Felipe, eu queria só repetir uma pergunta que eu fiz no nosso pré-debate. Em quanto tempo esse debate vai refletir nas pesquisas eleitorais em geral? Importante esse ponto. Essa semana é uma semana especial do ponto de vista de pesquisa. Nós teremos 10 pesquisas de opinião ao todo. Eu, não só como diretor de instituto, mas como professor de ciência política, sou um defensor da pluralidade dos institutos. Acho muito importante que o eleitor tenha esse alto volume de informação. Amanhã já temos IPEC, na quarta temos Quest e outros institutos, na quinta sai Datafolha, ou seja, esses institutos não serão capazes ainda de capturar esse efeito, dado que os campos já foram feitos, em sua maioria, e no caso do Datafolha ainda vai ser feito no começo da semana. É provável que na semana que vem, com o acúmulo da propaganda eleitoral gratuita e a repercussão, porque o debate não acaba agora, as pessoas vão continuar conversando amanhã nos telejornais, a repercussão ainda vai ser pega, portanto, na semana seguinte. Obrigado, Sakamoto, mais uma vez pela parceria. Obrigado, Felipe. Quero também agradecer a toda a equipe da TV Cultura que esteve com a gente lá na sede da Band e aqui nos nossos estúdios, levando a você esse show de democracia. Obrigado aos dois, a você. E você vai ter a cobertura completa do debate nos nossos telejornais, nas emissoras afiliadas e por meio das nossas plataformas digitais. O De Olho no Voto volta na próxima sexta-feira, às 10 da noite. Até lá.